que é isso? O MST, depois que eu não tô aqui querendo... Eu sou político, sou deputado federal, tô no segundo mandato, mas eu não quero... eu tô aqui como falando tecnicamente da pasta, apresentando os números, enfim. E aberto para colher sugestões e críticas também. Mas quando nós assumimos a gestão aqui, foi o retorno do PT no governo federal. Em um ano de governo Lula, retorno do governo federal, aconteceram mais invasões de terra do MST do que nos últimos 4 anos do governo do Jair Bolsonaro, governo anterior. Nesse contexto, tem alguns estados que se tornaram exceção. Goiás, com o governador Caiado, com o secretário Coronel Brum, e a gente aqui em São Paulo, com o governador Tarcísio de Freitas. Por quê? Porque nós tivemos um mês depois da nossa assunção, chamado Carnaval Vermelho, onde organizações, essas pseudo-movimentos sociais, invadiram algumas propriedades, principalmente um Pontal do Paranapanema. E aí a gente teve uma dificuldade no começo para desmobilizar esses acampamentos. Por quê? Porque a gente obedece à lei. Nós somos legalistas. Foram 19 ocupações, as 19 foram mobilizadas depois que cada proprietário entrou na justiça e a gente deu cumprimento às ordens judiciais de retirada deles. A partir dali, nós fizemos um trabalho de inteligência e investigação e descobrimos que alguns indivíduos, inclusive um famoso chamado José Rainha, ele estava exigindo certa quantia em dinheiro para sair dessas terras invadidas. Invadia e chantageava depois. Ou ele chantageava para não invadir, ou nesses casos que foram comprovados pelo inquérito policial, ali um trabalho muito bom foi feito lá no DI Inter 8, na região de Presidente Prudente, pelos delegados, escrivães e investigadores, comprovaram, com provas testemunhais, inclusive com depósito na conta bancária deles, que eles exigiam, em um inquérito, a vítima relata que eles exigiam mais de 2 milhões de reais para sair da propriedade. Depois dessas informações, fizemos um grande trabalho e realizamos a prisão de 3 líderes desse chamado movimento FNL. Isso é um importante trabalho de polícia judiciária, de investigação e inteligência. Paralelo a isso, o trabalho da polícia militar de pronta resposta em qualquer caso de invasão. Estabelecemos uma diretriz, de acordo com o que a lei permite. Invadiu, a gente é avisado automaticamente, depois do acionamento, a força policial é mobilizada para debelar essa invasão. E a partir dali aplicamos... Porque uma corrida quanto tempo também? Quanto mais tempo passa... Se eles se estabelecerem 24 horas na propriedade, a dificuldade é muito maior só com autorização judicial. Então a polícia age rapidamente, vai, conversa, falando, estamos dando uma ordem legal. Essa propriedade ela é de um particular, e o que vocês estão fazendo aqui é contra a lei, é crime, e vocês são obrigados, eu estou dando uma ordem legal para vocês saírem. Se não sair, a gente vai ter que fazer o uso escalonado da força. Automaticamente tem dado certo, e nós tivemos no carnaval seguinte de 2024 0 invasões de terra, e agora, esse ano aqui também. Tivemos, inclusive, semana passada, uma tentativa. Essa tentativa foi frustrada aqui no interior de São Paulo, numa usina, mais de 100 manifestantes, assim que a gente pode chamá-los, eles invadiram uma propriedade e rapidamente, meia hora depois, o BAEP de Piracicaba, que faz a região lá, responsável pela região, retirou esses indivíduos, e assim vai ser. A gente tem que preservar o direito daquele que trabalhou durante anos para conquistar a sua propriedade. Isso é inadmissível. Agora, outros estados que são governados pela esquerda, parece que não está tendo essa... Não por culpa da polícia, tá? Talvez a culpa de quem tem o poder estratégico de delimitar ali a política pública de segurança pública. E outros casos aí que a gente pode comentar que aconteceram, ou que andamento, a gente falou do Guarujá, né? Dá para se falar sobre isso, porque a gente vê, se a gente for pelos jornais, a gente vai ter uma percepção diferente. Pode falar da recuperação de celular que nós estamos conseguindo fazer. Você isso entendeu, é legal, né? E só na última, a gente tem mais dados das outras, na última foram quase 10 mil, mais de 10 mil celulares apreendidos, já devolvemos 3 mil, uma coisa que eu acompanho, porque você não sabe a alegria nossa quando a gente devolve da polícia, quando chama e fala, estamos com o celular e devolver para a pessoa, você não sabe a alegria. O cara nem acredita. A vida dele tá lá dentro. E essas pessoas humildes que recebem o celular de volta, que nunca esperava, você entendeu, né? É muito gratificante para nós policiais, né? Poxa. Então, estamos conseguindo quase 25 mil nas nas 3 fases, foram mais de quase 25 mil celulares já recuperados, desses 3 mil devolvidos para as vítimas. E na verdade a gente fecha um ciclo, porque
o grande desafio nosso, a questão do roubo de celular em São Paulo, que diminuiu, tá? A gente diminuiu cerca de 15% os roubos que acontecem. Mas ainda, óbvio que nós não estamos satisfeitos, tem muito que melhorar e essa conta só vai fechar quando a gente mudar a lei. Não dá pra gente prender o mesmo cara 10, 15 vezes. Que é o que acontece? Que é o que acontece. Você pega a reincidência criminal... É visto como crime menor? O que não, é? Mesmo que o cara seja condenado, vamos pro caso lá do ciclista do Vitor Medrado, né? Uma vítima que o Brasil inteiro... Atirou e pegou o celular depois. O cara nem reagiu nem nada. Depois de 4 horas foi a outro. Isso foi às 6 horas da manhã, em frente ao Parque do Povo. Chama Eric, esse criminoso covarde que assassinou o Vitor Medrado. E o motorista da motocicleta chama Jefferson. Eu fui lá no DEIC parabenizar os policiais no dia da prisão do Jefferson. O que aconteceu? Nós identificamos quem era, eles eram do Paraisópolis, e o trabalho de investigação concluiu que a líder da quadrilha chamava Suedna. Vamos pegar a carreira criminal, que eu costumo falar dessa senhora que tem o apelido de Mainha do Crime. Se o país fosse sério e tivesse lei proporcional, nem esse apelido ela teria. Exato. Mas ela foi presa 3 vezes pela polícia de São Paulo. Na segunda vez que ela foi presa, em 2022, ela foi presa a primeira vez por receptação, a segunda vez por receptação, porte ilegal de armas e organização criminosa. Todo o sistema de justiça criminal, ou seja, polícia, Ministério Público, Poder Judiciário, funcionou. Ela foi condenada a 10 anos de reclusão. Condenada a 10 anos de reclusão. Só que ela cumpriu 2 anos. Por quê? Porque tem um câncer maligno chamado progressão do regime de cumprimento de pena no Brasil. Que precisa, se não acabar, ou seja, o que seria o ideal? Foi condenado a 12 anos de prisão, você vai cumpre 12 anos. Se a gente não conseguir acabar no primeiro momento, ao invés de, não conseguiu acabar, tá bom, então você vai cumprir 95% do período que você foi condenado. Você vai conseguir progredir nos últimos 5%. Daí o criminoso, na hora de tomar aquela decisão racional que o Gary Becker conseguiu comprovar lá com a teoria econômica do crime, ele vai falar, peraí, agora não compensa, porque se eu for condenado a 10 anos de prisão, eu vou ficar 9 anos e 6 meses preso. Melhor arrumar um emprego. É melhor eu não cometer crime. Só que no Brasil, de maneira empírica, porque o criminoso, mesmo tendo um baixo nível cultural por muitas vezes, ele sabe que ele vai ser preso, condenado a roubo, 5 anos e 4 meses. Em 6 meses ele vai cumprir e vai estar na rua novamente. Vale a pena, né? Exato. Nesse caso aqui do Vitor Medrado, esse Eric, ele assassinou o ciclista 6 horas da manhã. O Jefferson, que estava no piloto da moto, voltaram para a comunidade de Paraisópolis. Nessa comunidade, eles abandonaram... Esse Jefferson não foi mais. Um outro comparsa assumiu o piloto da moto. Às 11 horas da manhã ele tentou roubar uma outra vítima. Não conseguiu, ele atirou na vítima novamente, depois de ter matado uma vítima às 6 horas da manhã. Voltou lá para a comunidade. Depois eles abandonaram a moto, porque a gente começou a chegar perto, prendemos lá a Suedna, na casa dela, 3 armas de fogo apreendidas, vários aparelhos celulares, aquela bag de aplicativo, de entrega de aplicativo, porque muitas vezes ela fornecia para esses criminosos, para eles se disfarçarem de entregadores de aplicativo. E a gente soube já quem eram os dois. E ficamos ali fazendo um trabalho de inteligência. O Eric foi preso dia 8 de março, se eu não me engano, 8 de março foi uma sexta-feira do carnaval. Ele foi preso em flagrante, não foi preso oriundo dessa investigação. Em outro crime. Por roubo, novamente. Ou seja, o cara é um ladrão contumaz. E por que a gente não revelou? Para não despistar o Jefferson. Quando a gente conseguiu prender o Jefferson, daí ele relatou lá para os policiais, salvo engano, até no termo de depoimento dele, ele falou, olha, quem apertou o gatilho lá foi o Eric. O Eric, inclusive a arma que ele foi preso no dia 8 foi a arma utilizada no crime. É isso. Então, essa certeza da impunidade gera no criminoso uma reiterada... Que vai dar certo. Aí o cara ele sabe que ele vai cometer o crime, vai ficar pouco tempo preso. Existem muitos benefícios para o indivíduo mau caráter, óbvio, mas qual que é o papel do Estado no meu ponto de vista? Por isso que eu defendo uma reforma ampla na legislação. A gente tem que encarecer o custo do crime a ponto do criminoso falar assim, não é uma boa opção eu cometer delito porque eu vou ficar preso, eu não vou ter direito à audiência de custódia porque eu já sou reincidente, eu cometi um crime grave. Eu vou ficar, se eu for condenado a 10 anos, eu vou ficar 10 anos preso. Eu não vou ter direito à visita íntima, eu não vou ter direito ao auxílio de reclusão. E na parte da ressocialização, eu defendo muito através do trabalho. O cara tá na cadeia, cumpriu pena. Eu sou contra a pena de morte, tá, Vilela? Eu sou contra porque eu sou cristão. Eu sou
veementemente contra a pena de morte, mas sou a favor da prisão perpétua. Porque Tem indivíduo que não pode sair. e o que você fala pra uma mãe que teve o filho assassinado? Que é pro resto da vida dela. Então, um criminoso que cometeu um ato covarde desse, ele tem que ter uma pena proporcional. A gente não pode esquecer, colocar no centro da discussão as vítimas. E mesmo pro indivíduo que não tem, enquanto não tem ainda a prisão perpétua no Brasil, vamos pensar no cara que foi condenado a 12 anos de prisão por um roubo. Foi condenado lá, a 12 anos. E esses aí que cometeram latrocínio, pra mim, deviam passar o resto da vida deles na prisão e trabalhando, por 2 motivos. Primeiro, para ele se autossustentar, para não tirar esse dinheiro do pagador de impostos. E no segundo ponto, vamos pensar no cara que foi condenado a 12 anos de prisão. Ele entrou de um jeito, ele vai passar 12 anos, ele aprende um ofício, ele aprende uma nova profissão, ele vai tendo ali ou ajuda a sustentar a família dele que está do lado de fora, ou faz ali uma conta bancária, tem um crédito para ele recomeçar a vida dele, desde que não seja um crime tão grave. E quando ele sair do sistema prisional, ele vai sair melhor do que ele entrou.